Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 3. Vamos ficar em pé, queridos, para lermos o texto sagrado. Nós também queremos dar boas-vindas a todos aqueles que estão assistindo na nossa página da Igreja Presbiteriana Koinonia. Seja bem-vindo, que Deus possa abençoá-los. Versículo 3 de 1 Pedro, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosos do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo, e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Pai querido, nós te pedimos o alimento dos céus sobre as nossas vidas através da tua palavra. Que tu nos abençoe nesta hora, para que entendamos com a mente e creamos em nosso coração as promessas do Senhor em nossas vidas. É a nossa gratidão, ó Pai, que o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Amados irmãos, nós temos no Evangelho, nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento, provas cabais de que Deus virá um dia buscar a sua igreja. Que Jesus Cristo voltará dos céus, mas voltará em tempos difíceis, em tempo em que nós estaremos
um pouco ou um tanto distanciados da nossa fé cristã. Um tanto distanciados no nosso amor e nosso ardor pelo Evangelho. Um tanto esfriados no amor fraterno, o amor entre os irmãos. De uma certa forma, são indícios da volta do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz que se não fosse abreviados esses dias, até aqueles que são escolhidos se perderiam na trajetória da sua vida cristã. Estamos vivendo exatamente este momento. E o apóstolo Pedro já está, de uma certa forma, dizendo àqueles irmãos que estavam vivendo uma perseguição terrível, um desânimo completo em suas vidas, desistindo da fé e voltando para as suas antigas religiões, por causa do sofrimento, por causa das angústias. E nós sempre falamos que as perseguições são elementos, são algo assim, é um catalisador para aquecermos a nossa fé ou desistirmos da nossa fé. Nós estamos, de uma certa forma, pensando nesta situação de ter uma promessa firmada mesmo em Cristo Jesus e caminhar com Jesus nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas perseguições, que não serão poucas. No entanto, Pedro nos dá algumas dicas para que nós mantenhamos a nossa fé inabalável no Senhor. E algumas coisas ele nos ensina aqui. Primeiro que ele nos diz que nós temos que estar embasado de que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. O texto nos diz no versículo 3 que ele nos regenerou para uma viva esperança. Deus nos gerou em Cristo Jesus. Tito nos fala que nós fomos regenerados em Deus, pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Jesus ensina isto a Nicodemos, dizendo que o Espírito de Deus nos faria novas criaturas, nos fariam filhos de Deus, seríamos gerados novamente em Deus, e a semente do Evangelho, ao entrar no nosso coração, gera em Deus filhos para Ele, filhos de Deus. Então é importante olharmos para nós mesmos e saber que em Cristo Jesus nós somos agora novas criaturas. O meu passado foi esquecido por Deus, foi perdoado por Deus. Agora sou uma nova criatura em Deus por causa do Espírito Santo que entrou em meu coração, habitou em minha vida e fez de nós, de cada um de nós, a sua morada, o seu templo. Ele está em nossas vidas. Cristo nos regenerou. Quem tem esse valor, ou quem tem esta postura diante de Deus, reconhece que foram gerados em Cristo Jesus, que foram transformados por Cristo Jesus, passa a ter uma outra postura diante do Evangelho, dizendo: eu agora sou filho de Deus, eu agora sou nova criatura, eu agora fui regenerado. O meu pecado Deus esqueceu, Deus perdoou, e a justiça de Deus entrou em meu coração, e Ele me faz agora justo. Sou regenerado. Cristo nos gerando em Deus.
Em segundo lugar, ele diz que ele também nos destinou. O versículo 4 diz: nos destinou para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Ele nos destinou para os céus. Nós não fomos regenerados ou criados em Cristo Jesus para sermos filhos de Deus, para ficarmos à mercê deste mundo. O mundo, nós estamos nele porque Jesus disse que nós continuaríamos nele. Mas o mundo não é o nosso futuro, não é nosso destino final. O nosso destino final é a eternidade. Cristo nos criou, nos regenerou e agora nos destinou para habitarmos com Ele. Jesus disse assim: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, não vos teria dito: vou preparar lugar, vou subir, vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Nessa discussão teológica, as pessoas ficam pensando: quando é que nós vamos estar com Deus? Após a morte? Quando partirmos deste mundo? Ou quando nós ressuscitarmos na volta do Senhor Jesus? E fica aí até uma discussão um tanto boba. O fato é que Jesus destinou um lugar para nós. Nós cremos que imediatamente após a nossa morte, nós já estamos com o Senhor nos céus. E nós voltaremos com Ele na sua segunda volta, quando Ele vier por completo buscar a sua igreja. Nós encontraremos então com Ele nos ares. Esse é um fato de que Deus tem um destino para cada um de nós. O céu é uma realidade. Apocalipse nos fala que o céu é uma realidade, bem como o inferno é uma realidade. Deus nos destinou para habitarmos com Ele. E algumas pessoas pensam que Deus vai salvar toda a humanidade. Não. Deus vai salvar aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. João fala que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Éramos criaturas. Agora, passamos na condição de filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O céu é o nosso destino. O céu é o lugar em que habitaremos para sempre com o Senhor. Por isto, que a morte, embora traga-nos tristeza, traga dor, traga saudade, a morte, ela não é um fim. A morte é um meio para estarmos para sempre com o Senhor nos céus, na habitação eterna. Pedro nos diz isso: olha os valores que Deus nos deixou. Ele que nos regenerou, Ele que nos destinou, mas é Ele também que nos guardou, ou que está nos guardando. Versículo 5, ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Então, se Deus nos guardou, ou está nos guardando, mediante a nossa fé, e esta fé salvadora em Cristo Jesus, Ele vai revelar no último tempo daqueles que serão salvos. E Ele diz: nisto então vocês exultem, nisto vocês se alegrem, embora tenha tristezas, contristados, ele diz aqui, por várias provações,
por várias lutas, quando nos angustiamos, quando nos entristecemos, quando passamos por provações difíceis. Mas ele diz, nisto vocês também gloriem. O apóstolo Paulo diz em Romanos que há um eterno peso de glória nestas provações. E ele diz, para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, as provações, ela é dada por Deus para fortalecer a nossa fé. Mas a provação exige de nós também perseverança. Muitos naufragaram na fé durante ou mediante as provações. Então temos que tomar cuidado quando estivermos passando por esse vale, e às vezes vale da sombra da morte. É nesse momento que nós precisamos crer, colocar a nossa esperança no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas que Ele pregou e que nos destinou para permanecermos firmes, inabaláveis. Nós não vivemos um Evangelho triunfalista, um Evangelho que não tem dores, um Evangelho que não tem angústias, que não tem lágrimas. Jesus não prometeu isto. Nós vivemos o Evangelho mediante as provações, as lutas, as dificuldades, o levante do inferno contra as nossas vidas. Jesus disse isto, mas Ele está nos livrando. E Ele faz uma promessa, em todos estes momentos eu estarei com vocês, até que termine a história, até a consumação do século. Essa é a promessa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Pedro está dizendo àqueles irmãos que estavam sentindo fragilizados, mediante as perseguições, colocando a fé em prova. E Pedro está dizendo, não, vamos caminhar. E ele diz, não só vocês estão padecendo isto, mas outros irmãos também estão vivendo esta mesma circunstância, e até pior do que vocês. Mas sabendo que Ele está nos guardando. Guardando o quê? A nossa fé, que está sendo reservada para tomarmos posse da herança eterna. Então o cristão não vai ser nunca assaltado, não vai nunca ser assassinado. Ele não disse isso. Ele está dizendo que esses momentos de perseguições e levantes, nós temos a certeza que Deus nos conduzirá à eternidade, para habitarmos para sempre com o Senhor. Uma quarta verdade, ele diz que também que Ele glorificou com a sua glória. Versículo 8, ele diz assim, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A fé termina aí, obtendo o fim da vossa fé, quando estivermos passando desse estágio de humanos. Não existe super crentes. De homens que sofrem, que choram, que têm decepções, que lamenta, que se angustia. Mas nesses momentos em que nós estamos passando aqui, vão ser revelados lá na glória. Quando então Deus nos tirar deste mundo, receberemos a glorificação, e ali não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro,
não haverá mais dores, não haverá mais enfermidades, porque agora nós temos a habitação total da glória de Deus sobre nós. Por enquanto, é uma glória que se instala em nossas vidas, do fato de Cristo ter nos salvado e está habitando dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Tem um cântico, um hino do nosso inário, que nos diz que a metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Essa é a glória de Deus, Deus resplandecendo em nós, na sua totalidade, e vivemos agora de glória em glória. O apóstolo Paulo trata deste assunto em 2 Coríntios capítulo 3 e 4, e ele diz que a glória de Moisés, quando desceu do monte, era uma glória que desvanecia, era uma glória que se acabava, mas a glória que Deus tem reservado a nós, será uma glória eternal, vivendo a plenitude de Deus, porque Ele nos reservou uma habitação com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos glorificou com a sua glória. Metade desta glória ainda não foi revelada. Cada um de nós receberemos esta coroa inacessível, esse momento da exaltação de Deus sobre as nossas vidas, anulando o pecado. Mas por último, ele nos diz que Ele nos chamou para compartilhar ou para proclamar estas verdades. Ele nos chamou para que nós anunciemos aos perdidos, aqueles que estão distanciados de Deus, que a respeito desta salvação, que foi indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, nos profetas, que nos antecederam, e que o livro de Hebreus diz que eles não conseguiram alcançar a promessa. No entanto, eles avistaram de longe, e sabendo que eram peregrinos, para que nós sem eles fôssemos aperfeiçoados, eles aspiravam esse novo céus e essa nova terra, e nós agora possuímos esse novo céus, essa nova terra, promessa dele, bem como com eles também nós receberemos a glória eternal. O apóstolo Pedro nos fala que este evangelho tem que ser pronunciado, pregado em todos os momentos da nossa vida. Que Deus nos chamou para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos oportunidades de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E queremos usar todas as oportunidades, todos os meios, todos os canais para que as pessoas creiam no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não no falso evangelho, não no evangelho que não está na palavra de Deus, que não está na Bíblia, não nas promessas que Deus não disse, mas nas promessas que Deus continua firmando na sua palavra. E para isto, Deus chama cada um de nós. O que podemos dar ao Senhor? O que nós temos para dar? O nosso tudo. A nossa renúncia, a nossa dedicação incondicional, o nosso amor para com Ele, a nossa humildade, como foi o exemplo de Cristo em Filipenses capítulo 2,
que a palavra de Deus diz que aquele que vai se humilhando, Deus vai exaltando, Deus vai reconhecendo, nos reconhecendo, e nós temos que, de uma certa forma, dedicar a nossa vida ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Por isso que Ele nos chamou, por isso que Ele nos amou, por isso que Ele se doou, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, amados de ternos afetos e misericórdia. O que Deus espera de nós é exatamente isto. Mas o que podemos esperar de Deus? O que podemos esperar de Deus? O que eu recebo em contraproposta da minha fidelidade, do meu amor incondicional, da minha humildade? Você só recebe isto, que você vai ter a presença dEle todos os dias. Que Ele se fará presente em todos os momentos da sua história, em todas as suas lutas e dificuldades, como também nas suas vitórias, quando o Senhor for exaltado e glorificado na sua vida. Nós vamos receber dEle o suprimento, porque não nos faltará aquilo que Ele prometeu. Um justo mendigar o pão, os seus descendentes padecer necessidade. Por isso que Jesus diz: busque o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha os lírios do campo, olha os pardais alimentam, os lírios crescem, e é Deus quem faz isto. Suprimento. E Ele se faz presente com a sua fidelidade. Deus é fiel. Paulo diz que ele combateu esse combate. Ele entendeu o que é batalhar pela fé. E até o final. E quando está chegando o final, quando ele vai entregar essa fé, porque lá nos céus não vai precisar de fé. Lá nos céus a única coisa que nós vamos levar é o amor. Quando ele está terminando, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé. Essa palavra de Pedro, que no capítulo 5, ele fala: quando então manifestar o Supremo Pastor, aquele que vai nos pastorear na eternidade, quando nós habitaremos com o Senhor para sempre. Que Deus fortaleça o nosso coração, nos encha de esperança, nos encha de alegria, de sabermos que mediante as lutas, as dificuldades e as provações, Deus está presente e a minha salvação está firmado em Cristo Jesus, o meu Salvador. Amém.